O mundo está à beira do abismo. Estados Unidos e China disputam cada palmo de poder. Guerras comerciais, ameaças militares, desordem global. E no meio desse caos, o Vaticano escolhe um Papa americano. Seria uma coincidência? Pela primeira vez, um Papa americano ascende ao papado. O que isso significa para a Igreja e para o equilíbrio do planeta? É isso que nós vamos ver neste vídeo. Olá, meus caros, eu sou Vitor Nascimento, sejam bem-vindos ao canal InfoJove. E se você gosta de história, política ou cultura pop, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora lá! Bom, a menos que você viva em outro planeta e esteja aqui de passagem, certamente você viu que a Igreja Católica Apostólica Romana tem um novo líder, o Cardeal Prevost, o Papa Leão XIV. E a ascensão desse homem ao papado significa muita coisa. Muito mais do que simplesmente alguém que só é interessante para os católicos. Goste você ou não, seja católico ou não, o Papa é e sempre foi uma figura historicamente muito importante. Ao longo dos séculos, sua influência se estendeu bem além da religião. Os papas eram profundamente respeitados pelos principais monarcas da Idade Média, atuando muitas vezes como mediadores entre os reinos e defensores da paz entre os povos. E, em diversos momentos da história, a escolha de um novo Papa acabou favorecendo certos países de forma bastante clara. Um dos casos mais notórios foi o chamado Cativeiro de Avignon, quando, por cerca de 77 anos, os papas, todos franceses, deixaram Roma e passaram a residir em território francês. Esse período coincide com o momento em que a Europa estava às vésperas de um dos maiores conflitos de sua história, a chamada Guerra dos 100 Anos. Durante o chamado Cativeiro de Avignon, entre 1309 e 1377, 7 papas consecutivos residiram em Avignon, que fica no sul da França. Embora oficialmente por razões de segurança, na prática isso colocou o papado sob forte influência da monarquia francesa. O resultado foi uma crise de legitimidade dentro da própria Igreja, que passou a ser vista como uma instituição inclinada aos interesses políticos da França. Essa percepção se intensificou quando, em 1337, eclodiu o que ficaria conhecido mais tarde como a Guerra dos 100 Anos, como acabei de citar. De um lado estava Eduardo III da Inglaterra, que reivindicava o trono francês com base em vínculos dinásticos. Do outro, Felipe VI da França, recém-entronizado após uma disputa sucessória. Em meio a esse cenário, o papado parecia cada vez mais alinhado à França, o que enfraquecia sua neutralidade e aumentava a tensão entre o poder espiritual e o poder temporal. Esse período revela algo fundamental: a nacionalidade de um papa em tempos de crise internacional pode ter consequências profundas. Avançando para os dias atuais, encontramos um paralelo surpreendente. Em plena disputa hegemônica entre Estados Unidos e China, marcada por guerras econômicas, tensões diplomáticas e instabilidade geopolítica, o mundo testemunha a eleição, pela primeira vez na história, de um Papa americano. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos enfrentam uma crise interna cada vez mais intensa, com figuras como Donald Trump buscando retomar o protagonismo num cenário de caos. E a pergunta que fica é: será que o Vaticano, mais uma vez, está sendo arrastado para o centro de um jogo de poder global? E esse novo pontífice, oriundo justamente da superpotência em disputa, conseguirá manter a neutralidade e a autoridade que o trono papal exige? É claro que a história dos papas em tempos de crise não se resume somente aos papas da Idade Média. Um dos exemplos mais controversos e mal compreendidos é o do Papa Pio XII, que liderou a Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Por décadas ele foi acusado injustamente de ter sido omisso diante do nazismo, chegando até a ser apelidado por alguns de o Papa de Hitler. Mas documentos revelados ao longo dos últimos anos provam o contrário. Pio XII atuou discretamente, mas com firmeza, para proteger judeus e cristãos perseguidos. Estima-se que
suas ações indiretas tenham salvado cerca de centenas de milhares de vidas, inclusive escondendo famílias inteiras em conventos, igrejas e até mesmo no Vaticano. You are of those children, and we have prayed for you. You know only too well the dangers and uncertainties of life in war. One thing make certain, keep always and everywhere close to God. E esse não é um caso isolado. Muito antes disso, tivemos o exemplo do Papa Pio VII, que enfrentou nada menos que Napoleão Bonaparte. Quando o imperador francês tentou submeter a Igreja ao poder do Estado, Pio VII não cedeu. Foi preso, humilhado, levado à força para a França, mas nunca abdicou sua posição espiritual. Quando Napoleão caiu, o Papa retornou a Roma com dignidade intacta, sendo aclamado como símbolo de resistência moral diante de um império poderoso. Outro nome marcante é o do Papa João Paulo II, nascido na Polônia comunista. Ele foi uma figura chave na queda do bloco soviético. Seu apoio ao movimento Solidariedade e suas viagens ao leste europeu ajudaram a inspirar resistência pacífica e esperança em milhões. O confronto mais direto entre o Papa e os líderes de esquerda foi em Nicarágua, em 1983. Na chegada, ele repreendeu um padre que havia se recusado a deixar o governo. Mas o pior atrito foi mais tarde. O altar para a missa estava cheio de imagens revolucionárias, mas um símbolo estava faltando de propósito. Não havia uma cruz. Manifestantes que aparentemente apoiavam o governo gritavam: "Queremos paz". Logo o Papa deu um basta. Silêncio, ele exigiu. La primera que quiere la paz es la Iglesia. A primeira que quer a paz, ele disse, é a Igreja. Sua voz teve impacto político real, sem tanques, sem armas, apenas com fé e coragem. Esses exemplos mostram que, quando o Papa é fiel ao seu papel ministerial e espiritual e não se curva ao jogo de poder, sua influência pode ser imensa. E isso nos leva à grande questão deste vídeo. O novo Papa americano conseguirá resistir às pressões de sua própria nação? Ou veremos, mais uma vez, um líder espiritual se tornando um instrumento de interesses políticos globais? O mundo está em chamas. Estados Unidos, China, Europa dividida, tensões religiosas, crises sociais e no meio disso tudo, a Igreja Católica entra em cena com um novo protagonista. Bom, eu não sou católico, mas eu oro a Deus que dê muita sabedoria e saúde para esse novo Papa, porque querendo ou não, ele acaba sendo uma peça muito importante, não apenas para os católicos, como vimos agora. Em muitas situações, os papas têm grande influência no mundo e nos poderosos. Ele sempre foi visto como uma figura extremamente respeitada. O que podemos esperar do futuro? Será que Leão XIV vai conseguir ser uma ponte entre os Estados Unidos e outras grandes nações? Será que ele vai focar em seguir o caminho de Francisco, que teve maior foco em outras questões políticas, como meio ambiente, ações sociais, etc? Bom, isso o tempo dirá. Mas você tem algum palpite? Deixe aqui seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Um grande abraço e fiquem com Deus.